Eita, nossa. Tem que parar. Então, boa noite aí para vocês. Que nem eu comentei antes, tem gente que está entrando agora, né? Talvez com 40 minutos de aula, a aula acabe, quer dizer, acaba com a do Zoom aqui, eu aviso se for acabar. E se acabar, quer dizer, a gente volta, a gente sai, vai ter que sair da aula e aí volta no mesmo link. Já volta logo em seguida. Eu já fiz isso em outra turma, deu super certo, rapidinho todo mundo entrou de novo. É até bom o pessoal tomar uma água aí, uns 2, 3 minutinhos, a gente já volta de novo, ok? E, bom, no fim da aula eu volto a falar de novo da questão da prova e do que a gente pode fazer, porque tem mais pessoas entrando, aí a gente comenta, a gente combina um pouco melhor, aí a gente abre o áudio e bate um papo aí, e a gente vê o que vocês acham melhor, beleza? Mas uma coisa, a prova é fácil, hein? Então, assim, matéria, normalmente lá na UFMG o pessoal ficava brincando, né? Matéria de transportes é a matéria para poder aumentar a média, né? Então, é bem tranquilo, não tem muito erro, não vou ser carrasco, ainda mais numa. Quer dizer, transporte até tem cálculo de capacidade viária, essas coisas, mas não é o caso aqui para vocês, né? Até porque a gente nem está tendo essa aula ao vivo, às vezes é mais difícil resolver um exercício e tal, mas, bom, matéria de transporte normalmente também, tirando a parte de planejamento de estradas, né? Ela é uma matéria com menos cálculo também. Então, a matéria é mais teórica obviamente, a prova também vai ser nessa linha, mas também sem. Não vou também fazer um negócio ultra decoreba e lembrando, né, o que eu já tinha comentado na outra aula, é, que a matéria para a prova vai ser baseada nessas aulas, nessas duas aulas que a gente teve aqui ao vivo, né? E que estão gravadas e tem o vídeo no YouTube e o PDF já que eu coloquei da primeira aula e agora o PDF dessa segunda aula. Essa segunda aula talvez a gente não consiga chegar até lá no fim. A verdade, a verdade também é que a gente tem aqui o capítulo 3 e 4, né, que é o capítulo da aula, mas lá no AVA vocês têm até o 5, né, o tópico 3 e 4, que a gente vai dar aula aqui, mas vocês têm até o tópico 5 para poder responder os questionários, ok? Então, e lembrando, só repetindo o que eu já tinha comentado da outra vez, aqui a gente faz um esquema de eu baseei, essa agora inclusive eu baseei um pouco mais no material de vocês, mas é como eu falei, a aula acho que eu não estou pegando totalmente do material de vocês, então o questionário vai ser relacionado ao material que vocês têm no AVA e a prova vai ser relacionado às aulas que a gente está tendo aqui, beleza, gente? Então tá, deixa eu começar a compartilhar minha tela aqui. É, vocês me avisem aí quando estiverem vendo. Acho que está todo mundo já vendo, né? Aula 2 aí. Que comentei, aqui são os tópicos da matéria, isso aí eu peguei no AVA. Eu vou focar bem mais aqui nessa parte, viu, gente? Na parte de impactos sociais de transporte, é o módulo 4. Crescimento urbano e motorização, menos um pouco, política de desenvolvimento urbano, demanda de transporte urbano e mobilidade urbana, né? Inclusive, não sei se vocês lembram, mas mobilidade urbana é a minha área aí que eu fiz o meu mestrado, né? Então, é legal, assim, essa parte. E depois a gente vai falar um pouco também sobre terminal aí de carga, de passageiro, rodoviário, aquaviário, aeroviário e ferroviário. Mas como vocês já tiveram a disciplina de transporte, de sistema de transportes, isso aí eu tenho tratado lá. Inclusive, se alguém faz as duas disciplinas, vai perceber que eu vou tratar isso mais lá. Comecei com rodoviário, e aí tem o aquaviário, aeroviário e ferroviário. Beleza, gente? Vamos lá, estão seguindo aqui. Deixa eu só confirmar que eu estou gravando isso aqui.
Vamos rapidinho. Tá gravando, beleza. Obrigado, Claudinho. Valeu. Opa. Beleza. Tá aparecendo o recorte. Ok, beleza, gente. Então é o seguinte, aqui na verdade é um pouco um complemento da outra aula. Vocês lembram que a gente comentou um pouco assim, até eu perguntei para vocês a questão das vias arteriais, coletoras e locais. E aí vocês comentaram, não é que vocês tinham tido muita matéria nesse assunto, né? Então eu falei, acho interessante a gente ter um complemento da aula anterior, mas tem muito a ver com a aula de hoje também, né? Especialmente na parte de mobilidade urbana. Aí eu falei, bom, vou focar um bocado, um tempo grande até dessa aula aqui, em apresentar esses tipos de vias e explicar um pouco o dimensionamento viário e dimensionamento desses tipos de vias, né? Então aqui eu só coloquei como exemplo essa via aqui, Avenida Paulista, né? Então é uma via o quê, gente? A Avenida Paulista. Vamos ver quem está rápido aí para responder. A Avenida Paulista é o quê? Qual tipo de via que a gente pode classificá-la? Vamos esperar aí a resposta do primeiro. Vamos lá, vamos ver se vai ser o Claudinho o mais rápido a responder. Se quiserem abrir o áudio para responder e depois fechar, fiquem à vontade também, viu, gente? Agora passa aquele negócio. Vamos ver se alguém souber. Então, a gente é uma via local, arterial ou coletora? Via rápida, ok, Jorge, mas é uma via. A gente tem essa classificação, são três classificações. As principais vias, vias urbanas, a gente vai classificar em local, arterial ou coletora. Exatamente, Paula. É uma via arterial. Claudinho também mandou aí. Beleza. Então a gente tem aqui, né, a Avenida Paulista é um tipo de via arterial aí bem completa. E aí depois a gente pode até voltar aqui nesse slide, mas vocês podem reparar aqui, né? Ela tem 10 metros de calçada, né? Depois tem 1,60 m de ciclovia de cada lado, ainda tem faixa central, parada de ônibus e as vias em si, né? Com várias vias de tráfego, beleza? Então, uma típica via arterial bem completa. E ciclovia compartilhada, exatamente. Interessante. Ótima pergunta, Marcos. Ô, Claudinho, você está respondendo direto para mim, sabe? Se quiser colocar para todo mundo, é interessante também que a galera já vê sua pergunta. Mas sim, ótima pergunta aqui do Marcos, né? Se ela continua sendo arterial mesmo com a redução de velocidade. Sim, ela continua sendo arterial. Porque assim, a via arterial, que nem eu tinha comentado, não é só a questão de ser 60 km por hora que vai caracterizá-la como via arterial, né? Quer dizer, uma das principais características, talvez a que a gente bate o olho e acha mais rápido é essa, né? Mas aí tem também número de faixas, tipo de coleta de tráfego, né? Então, no caso, né, ônibus passando, então compartilhamento de ciclovia, então tudo isso vai torná-la uma via arterial, ok? Mas a pergunta é ótima, muito interessante. Então vamos seguir aqui. Aqui, gente, eu só coloquei também interessante isso aí para quem for trabalhar no futuro aí ou já trabalha com planejamento urbano, né, e de transportes, né?
Aqui eu coloquei o texto inteiro, mas vou só comentar, né? Dentro do espaço das calçadas, a gente tem 3 tipos de faixa, né? Isso é interessante, eu nunca imaginei como a gente tem 3 tipos de faixa dentro da calçada. A gente tem a faixa de serviço, que ela pode existir ou não. Ah, tá. Beleza, deixa eu colocar aqui. Eu consigo colocar no... Vou colocar aqui no mudo alguma que tem... Deixa eu entrar no outro. Consigo mutar. Peraí. Alguém tá com o áudio aí, gente? Vamos ver. Pega o ladrão. Exato. É a criança brincando, certeza. Aqui, ó. Achei. Deixa eu só colocar aqui para mutar. Speakers. Quem que é, gente? Vamos ver aqui, ó. Alguém tá com o áudio ligado? É o Abimael, professor. Ah, tá. Então pronto, já mutei. Beleza. Beleza. Ah, agora eu também consegui fazer um esquema aqui que... Consegui. Agora é que eu vou aprendendo aqui, né, o sistema. Eu uso o Skype, não uso esse negócio, não sei. Beleza, gente. Então é o seguinte, calçadas, né? Então a gente tem essa faixa de serviço que ela está localizada entre o meio-fio e a faixa livre. Ali é o local onde a gente coloca, né, o mobiliário urbano, coloca banca de jornal, às vezes o hidrante, poste, essas coisas, né? Depois a gente tem uma faixa livre, que é a faixa que é destinada mesmo ao percurso das pessoas, e a gente tem as faixas de acesso ao lote, que pode existir ou não, né? Depende aí do caso. E aí, beleza. Isso aí, existe essa faixa também, ou pode existir ou não. E aí uma coisa interessante, quando a gente... isso aí foi uma coisa que eu aprendi também quando eu comecei a dar essas aulas. Quando a gente tem calçada e passeio, vocês sabiam que existia essa diferença, né? Então, calçada, quando a gente fala em calçada, a gente está falando de todas as faixas, né? Todas essas 3 faixas aqui, a faixa de serviço, a faixa livre e a faixa de acesso ao lote, se ela existir. Já quando a gente fala em passeio, ou seja, tipo, anda pelo passeio, aquela famosa, eu não sei se aqui usa isso, lá em Minas usa bastante, passeio, né? Então, passeio é a parte da calçada que só é separada somente para as pessoas circularem, né? E de vez em quando, dependendo do caso, pode circular ciclista também. Não sei se alguém sabia disso aí, mas é uma curiosidade, mas que na verdade não é só curiosidade, isso está no CTB, né, e está num planejamento urbano, quem eventualmente for fazer isso aí, vai ter que diferenciar, porque tem que ter normalmente a faixa de passeio tem um valor e a faixa de calçada outro, né, maior do que a faixa de passeio, obviamente. Beleza? E aí, como eu tinha comentado, né, mobiliário urbano, o que compõe o mobiliário urbano, né? Então, lixeiras, paradas de ônibus, placas de sinalização, banca de revista. Essa aí, por exemplo, é uma boa pergunta para a prova, uma pergunta bem boba, né? Das alternativas abaixo, quais delas não compõem o mobiliário urbano que está presente dentro de uma calçada, né? Por exemplo. Aí eu colocaria lá, tipo, todas as coisas que compõem, uma que não compõe, beleza? Então, por exemplo, a faixa de acesso aos prédios, aos edifícios, ao comércio, então não é mobiliário urbano, né? Mas um orelhão, isso que a gente está mostrando aqui, né? Às vezes lá em Belo Horizonte tem muito, né, lugar que o pessoal joga xadrez, orelhão acho que nem existe mais, né? Alguém veio isso aí, né? Mas lixeira, ponto de ônibus, essas coisas são faixas de parada de ônibus e tal, é considerado mobiliário urbano, né? E aqui a gente vê, por exemplo, um exemplo que está mal colocado, né? Porque o mobiliário urbano ele quase compõe a calçada inteira, né? Então é um problema.
Deixa eu colocar aqui, que vai entrando gente. Às vezes eu vejo que a mesma pessoa chegou, né? Porque cai, né, a internet, né? Beleza, mas tô colocando sempre aqui, admitindo a galera. Beleza. Seguindo aqui, então agora a gente vai comentar cada uma das vias, local, coletor e urbano, né? Então vocês lembram, eu tinha comentado bem rapidamente na outra aula, né? Então as vias locais, elas têm faixas de estacionamento de entre 2 metros e 2,20, 2,20 quando tem alguma, se tiver ciclofaixa do lado, né? Então ela tem duas faixas de tráfego, uma por sentido, isso é obrigatório. Então, aqui, até a pergunta lá, quando a redução, né, que eu tinha comentado, 60 km por hora, então, normalmente é arterial. 40 km por hora, normalmente é coletora. E 30 a 40 km por hora, normalmente local. Vocês lembram que eu tinha comentado isso, né? Mas aqui a gente vê claramente, né, que não é só a velocidade, né? Então mostra que mesmo que você tenha uma via de 40 km por hora, ela pode ser uma via arterial, né? Que nem a gente tinha comentado lá da Avenida Paulista, mesmo com a redução. Não é só isso que determina, mas normalmente, por exemplo, uma via local ela tem só uma faixa por sentido, né? Então duas faixas de tráfego. E as faixas de tráfego ela tem uma largura mínima de 2,70, máxima de 3 e a calçada entre 2 e 2,70, beleza? Aqui a gente tem só um exemplo rápido, mas aqui eu já queria passar já direto para essa parte aqui do cálculo, né? Então a via local, então a gente tem, a gente pode chamar aqui, né? 1, 2, 3 e 4, beleza? 4 tipos de via local, gente. E desses 4 tipos, a gente vê a via local sem estacionamento, ela vai ter se a faixa for de 2,70 e a calçada de 2, então ela vai ter aqui, né? 2,70 vezes 2, isso sem contar a calçada, né? Só a via. Ela vai ter 5,40, né, 5,40 metros, e se a faixa for de 3, ela vai ter 6 metros. Então, isso aqui sem estacionamento. E se ela tem estacionamento de um lado, então a gente vai ter 2,70 vezes 2, ou 3 vezes 2, e 2 metros de estacionamento aqui, né? Então, totalizando entre 7,40 e 8 metros. Estacionamento dos dois lados, né? A gente tem 2,70, né, o mínimo vezes 2 ou 3 vezes 2 e 2 vezes 2. Então vai ficar entre 9,40 metros e 10 metros. E quando ela tem faixa compartilhada dos dois lados, né, então a gente tem 4 vezes 2, né, que é para 8 metros, até 4,20. Vocês lembram por quê, né? Se a gente voltar aqui, 2, quando a gente tem faixa de tráfego com faixa de ciclista, né? Então a gente usa entre 4 e 4,20, né? A largura aqui, quando tem o ciclista compartilhando a via com os carros, ok? Se vocês quiserem, gente, pode parar e perguntar aí que eu vou respondendo, beleza? Mas é isso, basicamente os cálculos aí, isso aí vai ficar. Quando vocês forem ler, foquem para essa parte aí. Isso aqui, isso aqui é um exemplo, né? Mas é interessante isso aqui, sabe? Diria que é um dos slides mais interessantes. Foquem nesse e nesse próximo aqui que eu vou mostrar, que é esse aqui, né? Então aqui, local 1, 2, 3 e 4, né? Como a gente viu, a gente tem entre 2 e 2,70 de calçada, ok, gente? Calçada. Isso aqui para a primeira que não tem estacionamento e não é compartilhado. Então, não tem estacionamento, não é compartilhado, é a via local a menor via local possível. Quanto que ela tem? Ela tem entre 5,40 e 6. Depois a via local 2, quando ela tem estacionamento de um dos lados, né? Então ela vai ter entre 7,40 e 8 metros. Essa aqui eu diria assim que é muito comum, se vocês forem pegar aí as ruas, entrem nas ruas menores aí em Curitiba, ruas, né, de bairro, vocês vão ver bastante isso, né, estacionamento de um lado, e vão ver bastante também essa aqui. A 2 e a 3 são as mais comuns aí nas cidades, né, que a 3 tem estacionamento dos dois lados, né, então
2 metros de estacionamento, mais entre 2,70 e 3 isso de faixa, então que dá um total aí de 9,40 a 10. E aí uma coisa importante, gente, prestem atenção nesse valor aqui, ó, a faixa de tráfego na via local, ela é entre 2,70 e 3 metros. Ok? Algumas vias, só para não ficar sem isso aí, algumas vias locais também podem ser de sentido único, viu? E aí você diminui ainda bastante isso aqui, esse tamanho, beleza? Não coloquei aqui, mas podem ser sim de sentido único. Isso aí não é, a via local ela não foi concebida, isso é importante, agora vocês podem, né? Entender isso aí. Carlos, se quiser, pode perguntar. Se quiser, pode abrir o áudio e falar. Não sei se você levantou a mão aí. Mas a via local... Vai falar, Carlos? Não, beleza. Então, a via local ela foi concebida para funcionar com duas faixas de tráfego em sentidos opostos. Ela foi concebida assim, mas dependendo do tipo de planejamento do transporte, ou dependendo do que aconteceu, né, ali algumas vezes pode ter algum problema, né, na faixa. A gente pode ter a BH Transa daqui, a CETRAN, ela pode determinar que a via que era local de sentido duplo, ela se torne sentido único, para evitar algum tipo de acidente, alguma particularidade da região, beleza? Isso que você falou aqui, Claudinho, eu ia comentar isso agora. Grande parte dos novos loteamentos tentam colocar ruas mais estreitas, com no mínimo 12 metros, que só possibilita instalar o tipo local 1 do croquis. Perfeito, Claudinho. E por que isso? Porque pensa você, não sei se você tem filho e tal, mas imagina uma pessoa com filhos pequenos, quer morar numa região mais tranquila, e aí você coloca uma via com faixas largas, isso estimula uma velocidade maior, entendeu? Por mais que você tenha ali lombada ou fiscalização eletrônica de 40 km por hora, mas você estimula uma velocidade maior, entendeu? E aí por isso que eu falei, eu parei bem nessa parte, né? Falando aqui da questão do 2,70 a 3 metros, aí vocês vão ver, à medida que você vai para a coletora, já aumenta isso, vai para a arterial, aumenta mais ainda a largura da faixa. Esse aumento de largura de faixa, ele gera uma sensação, né, normal, que né, eu acho que eu já tinha comentado isso na primeira aula, você tende a desenvolver uma velocidade maior, ok? Bom, vamos passar para a próxima aqui, para a coletora, mas antes disso já avisar, o Zoom aqui já me avisou, gente, que em 8 minutos a gente vai ter que sair. Então, a gente sai todo mundo e entra logo em seguida de novo, mas é daqui 8 minutos. Eu aviso na hora que a gente for sair, beleza? Então, vias coletoras. A gente tem faixa de estacionamento aí de 2,20. Então, até interessante, né? Lembrar aqui, ó, a faixa de estacionamento já é maior, ok? Era 2, foi para 2,20. Ou 2,40 quando tem uma ciclofaixa do lado. Faixa de tráfego, ela vai de 3 a 3,30 e não mais de 2,70 a 3, ok? Vocês viram que já aumentou bastante. E a calçada também aumenta, ela tem aí uma largura mínima de 3 e a recomendada de 3,95. Antes era de 2,70 a 3, ok? Então, e aí eu pergunto, né, por que assim, sabe, que a calçada tem que ser maior numa via coletora do que numa local? Vamos lá, tem vários, a gente poderia pontuar aqui, vamos tentar pontuar 3 coisas, 3 porquês. Então, um primeiro porquê, né, mobiliário urbano. Então, a gente tem muito mais, ok? Segundo porquê, dentro de imobiliário urbano, né, a gente tem já parada de ônibus, coisa que não tinha no primeiro, então a gente precisa de uma calçada maior. Depois, número de pessoas utilizando vias coletoras é maior. Depois, em coletoras, normalmente já se tem comércio, né, então também você precisa das faixas também de entrada no comércio, nos prédios e tal, maior. Então, todos são vários fatores, né, que vão fazer a calçada
aumentar. E, obviamente, o principal fator é o fluxo de pedestres, né? E a ciclofaixa, ela tem aí uma largura mínima de 1,70 m. E depois eu vou ter uns slides só explicando a diferença de ciclovia para ciclofaixa. Quem souber a diferença já pode escrever aí, viu? Então aqui a gente tem só um exemplo da coletora e a gente já passa aqui para o tipo de... para os cálculos, né, da coletora. Então, quando a gente tem estacionamento de um lado só, a gente vai ter duas faixas de 3 metros cada uma, no mínimo, ou 3,30 na recomendada, e mais 2,20 aqui de estacionamento, ok? Então, ele vai de 8,20 até 8,80. Depois a gente tem estacionamento dos dois lados, só vai aumentar 2,20 de cada lado, ok? Então, a gente tem entre 10,40 e 11. Então, quando a gente tem faixa compartilhada então aqui, 1, 2, 3 e 4. Então, faixa compartilhada dos dois lados e estacionamento de um lado, né? Então, a gente tem 4, aqui na verdade, né? Até deixa eu já dar mais um aqui. Então, 4,20 a gente coloca quando a gente tem faixa compartilhada, mais 2,40 aí para o estacionamento. Lembrando, né? Se a gente voltar aqui, lembrou? Estacionamento 2,40 quando é ao lado de ciclofaixa. Beleza? E 4, ele vai entre 4,20 e 4,80 pelo fato de ter as ciclofaixas, ok? Mais um estacionamento. E aí, quando a gente tem ciclofaixa dos dois lados e estacionamento de um lado, então a gente vai ter 3 vezes 2, né, a mínima aceitável de 3 metros, 1,70 da ciclofaixa e mais 2,40 aqui do estacionamento, ok? Beleza? Esse 4,20 aqui, ele vem desse 1,70 mais os 3 metros, ok? Beleza, deixa eu só ver aqui quem perguntou alguma coisa. Claudinho, ciclovia, tá, voltada para ciclistas. Exatamente. Você já fez essa matéria ou isso aí você já sabia, Claudinho? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Mas é isso, é isso. Eu vou pegar a sua resposta e já vou dar aula aqui. Mas é exatamente isso. A ciclovia é uma via totalmente voltada para ciclistas, né? Boa. E a ciclofaixa é uma faixa pintada na rua, reservada aos ciclistas, mas ela não tem uma separação física que isola o ciclista. Ela é menos segura, né? Por isso que a gente aumenta também o tamanho das faixas quando tem ciclistas. Compartilhando com os veículos, beleza? Então aqui a coletora 1, 2, 3 e 4, né? A primeira que eu comentei, com 3,30 de cada lado, estacionamento, depois estacionamento dos dois lados, depois quando tem ela compartilhando com o ciclista, ela vai de 4,20 a 4,80, ok? E depois aqui, quando tem estacionamento e já ciclofaixa, né? Então já tem um tipo de uma pintura aí para os ciclistas, ok? Beleza? Faixa compartilhada é diferente de ciclofaixa. Ok? A ciclofaixa já existe. Vocês verem aqui, ó, não sei se vocês estão olhando aí, ó, já existe uma separaçãozinha, mas não é uma separação física, né? Se o carro quiser, ele pode sim adentrar esse local aqui. Tanto que quando você tem um estacionamento, o carro precisa entrar. Não é muito adequado, mas dependendo do tamanho que você tem, se você quer colocar, na verdade, uma ciclovia numa via coletora, né, uma ciclovia, ou seja, separada com elementos físicos, já fica mais complicado, porque às vezes você não vai ter espaço viável para isso, ok? O que acontece muitas vezes é que a gente acaba fazendo outro erro, que é diminuir a calçada, ou colocar a calçada compartilhada entre bicicletas e pedestres, né, que também não é adequado. Tá faltando 1 minuto aí, viu, gente, para a gente ter que parar e começar de novo. Bom, aí a gente vai para vias arteriais, né? Então a gente tem essa seção mínima aí que depende do número de faixas de tráfego. Então agora sim, faixa de tráfego é o número N. E tem um mínimo igual a 4, ou seja, que vai 2 faixas por sentido,
ok? Então, uma via arterial, você não pode falar que tem uma via arterial que tem só 2 faixas, uma indo e uma voltando. No mínimo, vai ter 4 faixas, 2 indo e 2 voltando. Estacionamento, em geral, é proibido. E aí vocês podem virar para mim e falar assim, não, professor, mas você falou que a Visconde de Guarapuava era arterial e ela é cheia de estacionamento. Em geral, é proibido. Só que, normalmente, a gente, que nem eu já tinha comentado lá para a via local, a gente coloca muitas exceções à regra, né? E o canteiro central, ele não é obrigatório, mas é altamente recomendável. Pergunta, gente, então, vai acabar aqui em 1 minuto essa primeira parte da aula, a gente vai fazer em 3 partes, se Deus quiser, só 3. Pergunta aí valendo uma entrada para o cinema grátis. Canteiro central não é obrigatório, mas é altamente recomendado. Por quê? Então fica essa pergunta para a nossa segunda entrada, a segunda parte da aula. Eu vou parar aqui, gente, porque a gente vai ele vai cancelar a aula. Galera, entrem de novo. Aí, mesmo link, a gente já recomeça a aula, beleza? A gente já se vê.